Fala mestre, fala mestra, vamos então à solução das questões sobre força magnética. Acompanhe a leitura da questão de número 1. A figura seguinte ilustra um feixe de partículas com velocidade v desviadas por um campo magnético uniforme B entre duas placas. As partículas então atingem a segunda placa nos pontos x, y e z. As cargas das partículas que atingem os pontos x, y e z são respectivamente. Olha só, mestre. A gente tem que perceber que o campo magnético está entrando no plano da página. Se a gente for fazer a regra do tapa, né? Como é que faz a regra do tapa? Para fazer a regra do tapa, a gente tem que desenhar fazer com a mãozinha para dentro do quadro, né? Mas eu desenharia aqui, ó, mais ou menos, ó. Aqui tá os dedos da mão, aqui tá o dedão, né? O polegar. E aí o campo magnético está lá para dentro, ó. Lembra na orientação das linhas de campo magnético ficam os dedos, aqui tá o B. A velocidade, o dedão ficaria apontando para cá, na verdade, né? A velocidade para cá. E aí o tapa é com a palma, se a carga é positiva, a força magnética seria então para cima. E se a carga é negativa, o tapa é com as costas, a força magnética seria para baixo. Então essas forças que vieram para o ponto X, elas receberam tapa com a palma, então elas são positivas. As partículas que não receberam tapa nenhum são neutras, e as partículas que vieram para o ponto Z são negativas porque tomaram tapa com as costas. Então, se tu orientar a tua mão ali, ó, botando espalmada a mão direita, né? Abre bem a mão aí. Os dedos para dentro do campo, o dedão para a direita, tapa com a palma para cima, em carga positiva, palma, e tapa para baixo com as costas da mão, sem mudar a orientação da mão, porque as cargas são negativas. Então, X positiva, Y neutra e Z negativa. Positiva, neutra e negativa, letra positiva, né? Letra C. Tudo tranquilo, minha semestra? Vamos então à questão de número 2. Um feixe de partículas penetra em um campo magnético uniforme com velocidade v perpendicular a este campo, como ilustra a figura abaixo. Tá, a velocidade para a esquerda, o campo magnético está entrando. A trajetória das partículas é retilínea independente da carga? Não, mestre. Se a gente fizer a regra do tapa aqui, a regra da força, o campo magnético é para dentro, só que o dedão agora é para a esquerda, né? Então, o tapa para baixo se as cargas forem positivas, o tapa é para cima se as cargas forem negativas. Mestra, faz isso, ó. Campo magnético entrando, bota a tua mão aí na frente da tela. E aí o dedão fica para a direita. Então, campo entrando, dedão, perdão, para a esquerda mesmo. Campo entrando, dedão para a esquerda, porque a velocidade aponta para a esquerda. Para baixo é o tapa com a palma e para cima é o tapa com as costas. Quando que dá o tapa com a palma? Se a carga é positiva. Então, retilínea, não, independente da carga, não. Circular, em sentido anti-horário, se a carga for positiva. Peraí, se a carga for positiva, o movimento vai ser esse, a partícula vai vir para baixo. Circular no sentido anti-horário. Verdade. Se a carga for positiva, vai circular no sentido anti-horário. Circular no sentido horário se a carga for negativa? Sim. Se a carga for negativa, ela vai fazer isso aqui, ó, vai vir para cima. Circular no sentido horário se ela for negativa. Então, das afirmativas acima, são corretas apenas a 2 e a 3. Alternativa letra E. Tudo tranquilo, minha semestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 3. Em uma região do espaço, existe um campo magnético de 4 vezes 10 na 2 Tesla. Uma partícula com carga de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs e velocidade de 100 metros por segundo é lançada fazendo 30 graus com a direção do campo. Então atuará sobre a partícula uma força de... Mestre, é só usar a equação da força magnética aqui e descobrir qual é, que é a intensidade dela. Força magnética é igual a B vezes V vezes Q vezes seno de 30. BVQ seno de θ, né? Força magnética vai ser igual ao campo, que é 4 vezes 10 na 2, vezes a velocidade, que é os 10 na 2, 100, né? Vezes a carga, que é 2 vezes 10 na menos 6, vezes o seno de 30, que é 1 meio. Simplificando-se aqui 1 meio com o 2, a gente vai ter que a força magnética é igual a 4 vezes 10 na menos 2 newtons, né? 4 aqui desse 10 na 2 com 10 na 2, menos 6 dá menos 2. 4 vezes 10 menos 2 newtons, alternativa letra D. Tudo tranquilo, minha semestra? Bora então resolver a questão de número 4. 3 partículas A, B e C entram em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da página, descrevendo as trajetórias indicadas na figura a seguir. Pode-se então concluir que quem é positivo e quem é negativa? Mestre, a partícula A que estava aqui, ó, ela entrou aqui com uma velocidade para a direita, certo? Então a velocidade aponta para a direita. Vamos ver como é que ela recebeu o tapa. Bora colocar a mão aqui na frente da tela, ó. Os dedos
os 4 que são paralelos, né, na direção para dentro da página, por causa do xizinho, né, o campo magnético está entrando, o dedão tu vai girar e apontar para a direita, e essa partícula que foi para a trajetória A tomou um tapa com a palma, porque ela foi para cima. Se ela tomou um tapa com a palma é porque ela é positiva. Se ela é positiva, a C é negativa e a B é neutra. A carga aqui é igual a zero. Então, pode-se então afirmar que a partícula A é positiva. Verdade. A partícula B é neutra. Verdade. A partícula C é negativa e não positiva. Das proposições, estão corretas. Então, somente 1 e 2, alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver então a questão de número 5. Essa aqui deve ter deixado muita gente se perguntando, né? Uma partícula carregada positivamente desloca-se paralelamente a um condutor reto conforme a figura. Se pelo condutor passar uma corrente I de A para B, poderá concluir-se que a partícula, mestre e mestra, a corrente elétrica aqui ó, vai ir de A para B, aqui está a corrente elétrica. O que acontece ao redor do fio se tem uma corrente elétrica passando? Vai ser gerado um campo magnético. Como é que é esse campo magnético ao redor do fio? Bom, vamos definir como é o campo magnético ao redor do fio. Não é tapa aqui, mestre e mestra. Tapa é quando é força. Então vamos usar a regra de Ampère ou regra da carona. O dedão no sentido da corrente elétrica, que é para a direita, ó, o dedão para a direita e abraça o fio. Ao fazer aquele movimentinho de abraçar o fio, a nossa mão vai entrar por baixo do fio e sair por cima. Isso significa que o campo magnético gerado por esse fio, né, com a corrente de A para B, vai ser saindo em cima e entrando embaixo. Então, onde a partícula está, o campo magnético gerado pelo fio, mestre e mestra, está entrando ou saindo? Está saindo. Saindo, entrando embaixo, né? Foi mal. Então, entrando embaixo e saindo em cima. Então, dedão para a direita, abraça o fio, entra embaixo e sai em cima. Ótimo. Agora que eu sei como é que é o campo magnético em cima do fio, eu posso determinar como é que é a força magnética sobre essa carga que está carregada positivamente. Então, essa partícula ela é positiva. Vou desenhar aqui que ela é positiva. Vou botar um maisinho bem dentro dela. Aqui, ó. Isso aqui é o mais. Ó. Essa carga é positiva. Se ela é positiva, a força magnética sobre ela é com a palma da mão. Então, bora dar o tapa com a palma. Vamos orientar os dedos saindo do plano do papel, da página aí. Então, saindo. E agora vai torcer a mão com o dedão lá para a esquerda. Ó. Campo saindo, os dedos têm que estar saindo da tela. E aí o dedão vai para a esquerda. Se a carga é positiva, o tapa é com a palma, que é para cima na orientação que tua mão direita está. Então, a força magnética sobre essa partícula aponta para cima. O que essa partícula vai fazer se a força magnética sobre ela aponta para cima? Ela vai se afastar do condutor. Seguirá sem ser perturbada, não aproxima-se do condutor, não afasta-se do condutor. Letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora dar uma olhada então na questão de número 6. Uma partícula de carga positiva é lançada com velocidade de mesma direção às linhas de indução. Espera aí. A velocidade tem mesma direção das linhas de indução de um campo magnético. Se a velocidade é paralela ao campo magnético, aqui está o V e aqui está o B. Ó. O ângulo entre esses dois vetores, essas duas grandezas, é zero. E o seno de zero é igual a zero. Isso significa que a força magnética será igual a zero, porque a força magnética é B vezes V vezes Q vezes seno de θ. Então, quando a velocidade da partícula for paralela ao campo magnético ou antiparalela, que é o mesmo que paralela em sentido contrário, a força magnética será nula. Então, a partícula terá movimento retilíneo uniforme, né? Porque a força resultante que atua sobre ela vai ser nula. Nada altera no movimento da partícula se a sua velocidade é paralela ao campo magnético. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então à leitura da questão de número 7. Se a partícula da questão anterior fosse atirada perpendicularmente às linhas de indução, se a partícula penetra perpendicularmente ao campo magnético, a força magnética faz papel de força centrípeta. Lembra da aula? Então, o movimento da partícula seria circular e uniforme. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 8. Considere um condutor percorrido por uma corrente elétrica e uma partícula eletrizada positivamente. Então, essa partícula é positiva. De massa desprezível lançada nas proximidades de um condutor, conforme mostra a figura. A partícula, aqui é a mesma coisa que antes, mestre e mestra. Eu sei que a corrente elétrica é para a direita, então como é que é o campo magnético desta corrente elétrica? Dedão no sentido da corrente elétrica e abraça o fio. Minha mão vai entrar embaixo e sair em cima.
Então, aqui embaixo o campo magnético é entrando. E em cima o campo magnético é saindo. Mas me interessa aqui embaixo, né? Então, se o campo magnético é aqui embaixo, entrando, bota a mãozinha ali espalmada para dar um tapa agora, né? Agora a gente vai determinar a força magnética pela regra do tapa. O campo está entrando, bota os dedos para dentro da tela. O dedão, tu vai girar a mão para o dedão ficar para a esquerda. Então, o campo entrando, velocidade para a esquerda, e a carga é positiva, o tapa com a palma da mão está virada para baixo. Então, a força magnética aponta para baixo. Se a força magnética aponta para baixo, essa partícula vai ir para baixo. Ficará sujeita a uma força magnética no sentido de retardar o movimento? Não. Ficará sujeita a uma força magnética no sentido de afastá-lo do condutor? Sim, verdadeiro, letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 9. Uma partícula com uma carga Q igual a 4 vezes 10 na 18 coulombs e massa M igual a 2 vezes 10 na menos 26 kg penetra ortogonalmente, que é a mesma coisa que perpendicularmente, né, mestre e mestre, numa região de um campo uniforme de intensidade B igual a 10 na menos 3 Tesla com velocidade de 10 na 5 metros por segundo ao quadrado. Opa, 5 metros por segundo. O raio da órbita descrita pela partícula, mestre e mestre, essa é a equação do Habibs, né, ó, ou do Rashid. Rashid me vê um quibe. A gente pode igualar a força magnética à força centrípeta e vai chegar nessa equação, mas a gente pode usar ela direto, né? Então, o raio que ele pergunta é igual a massa em quilogramas, 2 vezes 10 na menos 26, vezes a velocidade que é 10 na 5, isso tudo dividido pela carga que é 4 vezes 10 na menos 18, vezes o campo magnético que é de 10 na menos 3 Tesla. Quer dizer que o raio dessa curva vai ser igual a 0,5, e agora vamos ver os expoentes aqui, né? 10 na menos 26, com 5 fica 10 na menos 21, e embaixo é 10 na menos 21 também. 10 na menos 21 dividido por 10 na menos 21 corta, né? Então ficou 0,5 metros, é só isso. Que é o mesmo que 50 centímetros. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então a leitura da questão de número 10. Uma partícula eletrizada com carga elétrica E e massa M penetra com velocidade V no campo magnético de intensidade B perpendicularmente ao vetor B. Tá, então se a velocidade da partícula é perpendicular ao campo magnético, a trajetória da partícula é uma circunferência. Qual é que é o raio? Raio é igual a M vezes V sobre Q vezes B. A massa é M, velocidade V, e a carga ele falou que era E, né? Então eu só substituir a carga pelo E e procurar a alternativa. Então o Ezinho aqui no lugar da carga é vezes B. M vezes V0 sobre EB é a letra A. Uma circunferência de raio, então MV sobre EB, porque o E está no lugar da carga. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 11. Um elétron move-se em linha reta com velocidade constante V em uma região onde há um campo de indução magnética B. Se as direções de E e V são perpendiculares e estão no plano da página, conforme ilustra a figura, o campo magnético terá respectiva e necessariamente a direção e sentido. Mestre e mestra, quando eu te falar que a partícula percorre linha reta com velocidade constante, isso significa que a força resultante que atua sobre a partícula é igual a zero. Então eu tenho aqui uma carga elétrica negativa, porque ele me falou que é um elétron, sobre um campo elétrico que aponta para baixo. Sobre cargas elétricas negativas, a força elétrica é sempre contrária ao campo. Então eu já sei que a força elétrica aponta para cima. Mas se a força elétrica aponta para cima, mestre e mestra, para onde tem que apontar a força magnética para essa partícula passar com velocidade constante em movimento retilíneo? A força magnética tem que apontar para baixo para ela poder anular a força elétrica. Então vou desenhar aqui, ó, força magnética em rosa, ela aponta para baixo. Força do campo magnético. Agora eu posso orientar a minha mão, já que eu sei que a velocidade da partícula aponta para a direita, né? A gente pode até desenhar aqui, ó. A velocidade da partícula aponta para a direita, aqui está o V, é para onde ela está indo. E aí eu vou descobrir como é que é o campo magnético de onde ela está, fazendo a regra do tapa. Sobre a carga elétrica negativa, o tapa é com as costas. Então as costas da mão devem estar viradas para baixo, mestre. E a velocidade é o dedão, né? Então as costas para baixo,
a velocidade, porque a força magnética sobre a carga negativa é com as costas, né? E a velocidade para a direita, então tu deve estar com a tua mão com os dedos virados para dentro da tela, né, mestre e mestre? Se os dedos estão virados para dentro da tela, quer dizer que o campo magnético nessa situação é entrando no plano da tela. Então, o campo magnético é perpendicular ao plano da página e entrando na página. Perpendicular ao plano e entrando nesta, alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 12. Em uma região do espaço onde há um campo elétrico E na direção Y, passa um elétron de novo, ó, com velocidade constante na direção X conforme a figura. Então é um elétron, vou botar aqui, ó, elétron tem carga negativa. Se o campo elétrico aponta para cima, eu já sei que a força elétrica que atua sobre ele aponta para baixo. Aqui está a força elétrica. Se a força elétrica aponta para baixo e o elétron passa sem desviar, eu sei que a força magnética tem que ser para cima, para anular o efeito da força elétrica. Se a força magnética é para cima, vamos determinar qual é que é a orientação do campo magnético, sabendo que a partícula se movimenta para a direita, a velocidade é para a direita, e ela sendo negativa recebe um tapa com as costas. Então as costas da mão para cima e o dedão virado para a direita, que é onde aponta a velocidade. Então as costas para cima, dedão para a direita, tu deve estar com a mão viradinha para fora da tela aí, né, mestre e mestre? Então se os dedos estão para fora da tela, quer dizer que o campo magnético está saindo. Então o campo magnético está saindo do plano da figura onde está esta partícula. Então o campo magnético é saindo. Pode-se então afirmar que B tem direção perpendicular ao plano dessa página. Faltou dizer, mas a gente já sabe, né? Saindo desta. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 13. A figura representa esquematicamente o interior do tubo de TV. Os elétrons que partem do lado esquerdo, daqui, mestre, ó, tem um canhão de elétrons, incidem perpendicularmente sobre a face plana da tela representada à direita. Então aqui está fácil, me parece que essa aqui, ó, o pontinho 3 é para fora da tela, que a gente está enxergando, o 1 é lá para dentro da tela, e aí o resto a gente já percebeu, né? O 4 é para cima, o 2 é no meio e o 5 é para baixo. Aí ele diz que tem um campo magnético para cima, aqui tá vendo? Ó? O campo magnético é para cima. A partir de um certo ponto da trajetória dos elétrons, age um campo magnético paralelo ao plano da tela que aponta para cima. Então tá, o campo magnético é para cima. Eu já sei que o campo magnético aponta para cima, que está o B, e que a velocidade dos elétrons é para a direita. Agora, para saber para onde os elétrons vão, eu vou dar o tapa. Vamos lá. O campo para cima, mestre, coloca a tua mão ali espalmada na frente da tela com os dedos apontando para o topo da tela. E aí o dedão para a direita, que é para onde os elétrons estão indo. Elétrons levam tapa com a palma ou com as costas, se são negativos. Com as costas da mão, então, vai fazer uma força lá para dentro da tela, que é o ponto 2. Quer dizer que os elétrons serão desviados, atingirão o ponto 1, né? Eu falei 2, mas é 1. Marquei ali, ó. Letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então. Para a gente responder a questão de número 14. Uma carga pontiforme que é lançada obliquamente, vou sublinhar aqui, com velocidade V em um campo magnético uniforme B. A trajetória dessa carga, quando estiver sob a influência do campo magnético, é uma hélice, né, cilíndrica de passo constante. É um movimento helicoidal uniforme, o caso que a gente estudou na aula, né, mestre? Mas então, quando entra paralelamente é MRU, perpendicularmente é MCU, e obliquamente é os dois juntos, né, MRU mais MCU, que é o MHU, movimento helicoidal uniforme. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 15. Uma partícula carregada negativamente movimenta-se no campo magnético mostrado na figura com velocidade v perpendicular ao vetor de indução magnética. Sabendo que a força magnética equilibra o peso da partícula, pode-se afirmar que a velocidade da partícula tem direção? Mestre, ele disse que a força magnética equilibra o peso da partícula. Então eu sei que a força magnética aponta para cima. Esta é a força magnética. Sobre a carga negativa, eu sei que a força atua quando a gente dá um tapa com as costas, né? Então, sobre a carga negativa, tem que virar as costas para onde a força aponta. As costas vão para cima. E aí, como é que eu sei para onde os dedos do dedo mínimo até o indicador ficam virados para dentro do plano da página, do quadro? Porque o campo está entrando, né, mestre? Esses xizinhos ali mostram isso. Então, o campo está entrando, as costas da mão tem que estar para cima. Para onde que está o teu dedão? O teu dedão está apontando para a esquerda. Quer dizer que a velocidade da partícula aponta para a esquerda,
por isso que a força magnética aponta para cima sobre essa carga negativa num campo magnético que está entrando no plano da página. Então, a velocidade da partícula tem direção horizontal e para a esquerda. Horizontal sentido para a esquerda, a letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então responder a questão de número 16. Um corpúsculo carregado com carga de 100 microcoulombs passa com velocidade de 25 metros por segundo na direção perpendicular a um campo de indução magnética e fica sujeito a uma força de 5 vezes 10 a menos 4 newtons. A intensidade desse campo, mestre e mestra, se ele diz que a direção é perpendicular da velocidade em relação ao campo, eu posso dizer que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é 90. E a força magnética sobre qualquer carga que penetra num campo magnético é B vezes V vezes Q vezes seno do ângulo, que é 90. Bom, o seno de 90 é 1, né? Então a gente não precisa mais botar esse seno de 90 aqui. Força magnética, ele disse que era 5 vezes 10 na menos 4 newtons. Campo magnético, que ele está perguntando, vezes a velocidade de 25, vezes a carga, que é 100, vezes 10 na menos 6 coulombs. Ele falou 100 microcoulombs, vezes 1 do seno de 90. O campo magnético será igual, então, a 5 vezes 10 na menos 4 sobre, vou escrever aqui já 2,5, mestre, ó, e se fosse 2,5, aqui tem 2, 10 na 2, com 10 na menos 6, ficaria 10 na menos 4. Aí eu divido esse cara aqui por 10, eu vou multiplicar isso por 2. 10 na menos 4 vai virar 10 na menos 3. Então, sobre 10 na menos 3. Quer dizer que o campo magnético vai ser igual a 2 vezes 10 na menos 1 Tesla, ou 0,2 Tesla. Letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 17. Uma partícula eletricamente carregada movimenta-se perpendicularmente a um campo magnético uniforme. O módulo da força magnética que atua sobre a partícula depende, então a força magnética sobre uma partícula carregada que se move perpendicularmente ao campo magnético. Depende apenas da carga? Não, mestre, é o BVQ seno θ, né? Força magnética é igual a B vezes V vezes Q vezes seno do ângulo. O seno do ângulo vai ser 1 aqui, porque ele disse que o ângulo é perpendicular, né? Então, apenas da carga, não. Da intensidade do campo magnético, não. Apenas da carga elétrica e da velocidade, não. Apenas da intensidade do campo e da velocidade, não. Da carga e da intensidade do campo magnético e da sua velocidade. Pronto, depende de tudo isso aí. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 18. Uma carga positiva então vou já botar aqui que ela é positiva, às vezes vem só escrito por extenso e a gente fica pensando que não tem o sinal. É lançada com velocidade V na região onde existe um campo magnético uniforme B. Conforme mostra a figura, as linhas tracejadas são as possíveis trajetórias dessa carga. A trajetória é A. Mestre e mestra, o campo magnético não é horizontal aqui? Se o campo magnético é horizontal e a velocidade também, a velocidade está se movimentando paralelamente ao campo magnético. Então a força magnética é nula. Se a força magnética é nula, a trajetória possível é a 3. Movimento retilíneo e uniforme quando a partícula penetra paralelamente ao campo magnético. Tenta dar o tapa aí, mestre, ó. Os dedos ficam virados para a direita e o dedão também para a direita. Dá o tapa com o dedão na frente da palma da mão? Não tem como dar tapa, então a força magnética é nula. Trajetória de número 3. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 19. Uma carga positiva com velocidade constante na horizontal desloca-se para a direita. Mestre e mestra, então ele me disse que é uma carga positiva que tem uma velocidade para a direita, que está a velocidade da partícula. Não vou desenhar em todos, é só na primeira. Passa, olha que interessante, sem desviar. Isto significa que a força resultante que atua sobre ela é igual a 0. Por uma combinação de campos elétricos e magnéticos na ausência da gravidade. A figura que representa essa afirmação é, ele quer saber em que situação isso é possível, mestre. Em que situação a força elétrica vai ser anulada pela força magnética, para que a força resultante seja igual a 0. Vou fazer o seguinte, ó, eu sei nessa situação que a carga é positiva e o campo elétrico aponta para a direita, na letra A. Então a força elétrica que atua sobre a partícula tem que apontar também para a direita. Porque sobre carga elétrica positiva, a força elétrica aponta sempre na mesma direção, no mesmo sentido do campo elétrico. E para que essa partícula esteja em equilíbrio, ela tem que receber um tapa, né, uma força magnética que aponte contra a força elétrica. Vamos ver se isso acontece na letra A? Como é que dá o tapa aqui, mestre e mestra? Os dedos na direção do campo magnético, para cima.
o dedão no sentido da velocidade, que é para a direita. Então, bora lá, coloca a mão na frente da tela, os dedos apontam para o topo da tela, enquanto o dedão aponta para a direita, mão direita. E aí o tapa sobre a carga positiva é com a palma, não é? E a palma aponta para fora da página. Quer dizer que a força magnética seria para fora da página. Essa força que é perpendicular ao plano do papel e essa força que é paralela e para a direita se anulam? Podem se anular? Não. Então não é a letra A. Isso a gente vai fazer em todas as alternativas. Bora fazer isso aí. Na letra B, carga positiva. Ok. Se o campo elétrico aponta para a direita, a força elétrica aponta para a direita. Já sei disso aí. Então, força elétrica apontando para a direita. Aqui está a força elétrica. Agora vamos ver como é que é a força magnética. Eu sei que a velocidade é para a direita sempre, tá, mestre? Então, campo entrando, velocidade para a direita, os dedos lá para dentro do plano do papel, ó, os dedos têm que ser lá para dentro, o dedão para a direita, e aí carga positiva sempre tapa com a palma, quer dizer que a força magnética aponta para o alto da página. Se a força magnética aponta para o alto da página, ela vai anular essa força elétrica? Não vai. Então a letra B também não é. Vamos para a letra C. Carga positiva. Se o campo elétrico aponta para baixo, a força elétrica também aponta para baixo. Aqui está a força elétrica. E agora eu vou desenhar a força magnética. Se o campo magnético está entrando e a partícula vem para a direita, então os dedos ficam lá para dentro, o dedão para a direita, tapa com a palma, aqui fechou, mestre Mess. A força magnética aponta para cima. Esta força magnética pode anular a força elétrica? Sim. Então é aqui que a partícula vai passar sem desviar. Ao fazer para a letra D e para a letra E, vai dar a mesma coisa. Não, essas forças não serão antiparalelas, elas não vão se anular. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que tenha te ajudado nessa lista. A gente já conversa na solução das questões sobre força magnética sobre fio.